E aí ele tem 340 anos de pena para cumprir. E 55 anos de idade, acredito que ele não sairá vivo do cumprimento da pena. Então, mas isso não é uma crueldade. Foi ele que escolheu isso. Ele sabe exatamente. E outra, ele não é vítima do Estado. Outro dia eu falei isso, ontem eu falei isso. Né? Ele se deixou enebriar pelo poder. Agora, o Estado não manda ele para São Paulo de novo, manda? Enquanto eu estiver aqui à frente desse trabalho, dificilmente ele volta, eu garanto para você. Mas não volta não, né? O Marcola hoje tem, acho que 55 anos, se eu não me engano, ele tá há 28 anos preso. Aí tem gente, pô, doutor, ele não vai sair na lei dos 30 anos, não vai. Os últimos 42 anos de pena, que foi eu que infligi para ele, 30 anos da Operação Etos e 12 anos por ter mandado me na remoção. Né? Eles interrompem o lapso de 30 anos, começa a contar do zero. E aí ele tem 340 anos de pena para cumprir. E 55 anos de idade, acredito que ele não sairá vivo do cumprimento da pena. Né? Se ele com 55 tiver que pelo menos pagar mais 40 anos, a gente já está falando aí em 95 anos. Você conhece algum preso que sobreviveu até os 95 anos de idade na cadeia, 85? Eu não conheço, desculpe. Sim. E eu estou há 33 anos à frente desse trabalho. Então, mas isso não é uma crueldade. Foi ele que escolheu isso. Ele sabe exatamente. E outra, ele não é vítima do Estado. Outro dia eu falei isso, ontem eu falei isso. Né? Ele se deixou enebriar pelo poder. Quando ele estava forte, ele ainda está forte. Ele ainda está forte. Ele ainda está forte, mas não é mais o mesmo Marcola. Sim. Essas trapalhadas aí que ele perdoa, a questão do Birosca, né? Começa no Birosca, o Fubinho, todas essas questões, ele ainda estava tranquilo, ele não tinha um racha tão grande quanto o racha de agora, né? Então o Soriano estava com ele, por mais que tivesse estranho, o Soriano, o Abel, o Andinho... Sempre estiveram com ele. Mas nesse momento... o Soriano foi o primeiro preso a estar no sistema federal porque estava cumprindo a ordem do Marcola. É simples assim. Sim. Né? O que o Soriano falava lá atrás, talvez você não estivesse lá no sistema nessa época, ele falou, pô, irmão, eu fui esquecido, fui enterrado vivo aqui no sistema prisional. O PCC não moveu uma palha para libertar o Soriano, zero. O Marcola chega no sistema federal e tudo é em função do Marcola. Para todos os planos, que agora é para libertar o Marcola. E por que não libertaram o Soriano, o Abel, que chegou muito antes do sistema federal? Né? Quer dizer, só a vida do Marcola ou a liberdade do Marcola tem preço? Eu não estou vendo igualdade que eles pregam aí, né, entre irmãos. Eu estou vendo aí um déspota, né? Um ditador que tomou conta, tomou poder aí dessa facção, e tudo é em prol dele, né? Do benefício dele. Então eu acho que isso está vindo à tona agora. Isso eu digo com toda a propriedade. O PCC não será mais o mesmo, o PCC da geração Marcola não será mais o mesmo. O Marcola não terá mais a mesma força. E vou te falar mais, os jovens aqui da rua, os criminosos com 35 anos, 40, que estão milionários, que andam com esses carrões aí, né, em balada e etc. Esses caras nem conhecem o Marcola, é de nome. O cara tá preso há 28 anos. Se o cara tem 35, ele tinha 7 anos quando o cara foi preso, não é? Ele, para falar a verdade, não tem nenhuma ideologia, não tem nenhuma ligação. É business, é dinheiro. Porque todos eles estão lá porque tinham planos de atentar contra a vida de agentes públicos. Né? Por isso é disso que se trata. Eles foram removidos por isso, que São Paulo tem condição de segurar. Eles não iam fugir aqui de São Paulo. Mas a gente não conseguiria quebrar a cadeia de comando, enfraquecer o PCC. Os caras estão lá por omissão do Estado de São Paulo de 2006 a 2019. Intocados. Né? Só o Marcola, só o Soriano teve 8 RDD. Resolveu? Não. O Marcola teve 6. Resolveu? Eu mesmo percebi, não resolve. Você tem que isolar territorialmente. Foi para isso que o sistema federal foi criado. Quando as pessoas falaram, não pode mandar para o sistema federal, porque lá eles vão batizar. Não tem uma cara que eu conheço foi batizado e virou líder no seu estado. Isso é uma falácia que fazem contra o sistema
penitenciário federal. O sistema penitenciário federal não foi porque eles foram para a federal que o PCC se alastrou. Eu vi um sociólogo falando isso. Olha, o sistema penitenciário federal é uma fraude, porque quando nós mandamos esses criminosos para lá, eles se alastraram pelo Brasil. É só você estudar um pouquinho que você vai perceber que o primeiro que foi para lá foi em 2012. Eles já estavam fora do estado de São Paulo há muito tempo. Agora, se ele está falando quando mandaram em 2001, aí sim, mandaram Marcola para Bangu, mandaram outros criminosos, um para Charqueada. Isso sim foi um erro, que não era para sistema, para outros estados, sistema normal. Aí os caras batizaram um monte de gente, o Cezinha foi para um lado, o Geleão por outro, Marcola para outro, aí o Marcola foi parar na Papuda. Esse foi o erro. Mas foi em 2001, não tem nada a ver, o sistema penitenciário federal nem existia ainda. Não que o PCC tenha que seguir regra, para mim ele é um monte de criminoso, cara. Mas eles têm o estatuto. Não existe, você, né? Como é que um cara que não é integrante pode matar 2 líderes? Porque estavam roubando do PCC, segundo foi falado. E aí, esse líder, esse cara que não é integrante é perdoado porque estava roubando mesmo. Tá bom, mas e os que morreram não foram perdoados? E aí, você vai voltar atrás? Quem vai responder por isso? Né? Então, enfim, não faz o menor sentido. Eu acho que o Marcola está colhendo o que ele semeou. Né? Às vezes a colheita demora, mas ela vem, viu? Né? E é a lei do retorno, né? Você vai colher, se você jogar uma pedra para cima, uma hora ela cai na tua cabeça. Agora, essa situação de reverter, né? Você vê um cenário aí onde o Marcola se mantém, porque o senhor falou assim, ele ainda é forte, né? Essa força dele se mantém... Nunca mais será o mesmo. Porque isso que eu te falei será questionado sempre. Está sendo isso discutido lá em Venceslau 2. Eu tenho muito informante lá dentro. Mas essa força dele vem da onde? Não é que a força dele, né? A força dele, ele ainda é um líder. Por exemplo, ele tem hoje o apoio dos caras que estão em liberdade. O Forjado, o Chacal, né? Principalmente do Forjado, o Chacal, mas alguns aqui que são sintonias finais de rua. Não é da sintonia final. A sintonia final de rua é um escalão abaixo da sintonia final. Então é disso que se trata, que às vezes o Brasil quer ser mais realista do que o rei.